Essa situação que uma amiga minha italiana está passando nesse momento. Ela está com o casamento dela devastado, eles não se dão bem mais, eles não se gostam mais, ela não aguenta nem olhar na cara do bofe e ela quer voltar para a terra dela. Só que ela tem 2 filhos e os 2 filhos são menor de idade. E aí, para viajar, para voltar para a Itália, ela precisa de quê? Da autorização do maridinho dela. E o maridinho dela vai dar autorização? Óbvio que não, né? Porque se ele der autorização, os filhos vão morar com ela na Itália. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história dessa minha amiga de longa data que está passando por essa situação no momento que eu estou gravando esse vídeo. O casamento acabou, ela quer voltar para o país dela e infelizmente ela não vai poder porque ela vai ter que escolher entre ficar com os filhos e ter a sua felicidade. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. Eu estou gravando esse vídeo porque eu acabei de ter essa notícia, minha amiga me ligou para saber se eu conhecia alguém, se eu tinha alguém que pudesse ajudar ela nessa situação, algum advogado. Então ela veio e ligou para mim, teve que me contar toda essa situação e eu pedi autorização para ela para contar o que está acontecendo com ela, claro que sem citar nomes, mas não importa o nome dela. O que importa é que a gente precisa conhecer essa história desde o começo, pra gente entender como é que funciona quando você tem filho aqui dentro do Egito. E o porquê que realmente eu nunca quis essa dor de cabeça pra mim. Porque eu não sei se eu teria a maturidade emocional pra lidar com tudo que ela tá lidando neste momento. Ela veio pro Egito em 2003. Ela é uma menina muito bonita, dançava muito bem na época. Todo o estereótipo, né? Todo o arquétipo de uma bailarina de dança do ventre ela tinha. É uma menina muito sangue bom, muito animada, muito boa gente, italiana, de Roma. Dentro do trabalho ela foi conhecendo pessoas, nunca se relacionou com ninguém, ela conseguiu trabalhar no Egito por 3 anos, até que ela conheceu o atual marido dela. E foi um amor assim, arrebatador, aquele amor que você vê, você se apaixona à primeira vista. E eles começaram a ter um relacionamento. Como ela já conhecia a cultura árabe, ela não dormiu com ele logo de cara. Já estando aqui há 3 anos e tudo, ela virou pra ele e falou: olha, eu não sou dessas mulheres que estão aqui pra ficar com um, ficar com o outro, eu só fico casando. Aí o cara foi quando ele deu o ultimato pra ela, ele falou assim: olha, então, mas pra você casar comigo e a minha família te aceitar, eu não vou poder contar que você um dia foi bailarina de dança do ventre, você precisa parar de dançar porque eu não vou aceitar os meus filhos serem filhos de uma bailarina de dança do ventre. Então, como você nunca fez nenhum videoclipe, nunca fez um filme, nunca fez um nada, não tem como ninguém saber que você foi bailarina de dança do ventre. Você topa? Aí, claro, né, ela apaixonada, pesou o amor dela, quem eu amo mais? O bofe ou a dança do ventre? Ela amava o bofe mais. E aí ela escolheu, fez a escolha dela e foi muito feliz por muitos anos, graças a Deus. Curtiram a vida adoidados, 2 casados, a família dele amando ela amando a família dele, se dá bem com a sogra, se dá bem com os irmãos do cara, trabalharam juntos, abriram uma empresa, um cara de boa família, com uma cultura bem ocidentalizada, muito viajado pelo mundo, enfim, foi um casamento incrível. Tudo programadinho, eles decidiram ter filhos depois de alguns anos para poder eles curtirem o momento que eles estavam, né, aquele amor, ou seja, aquele casamento dos sonhos. Até que eles decidiram ter o seu primeiro filho, tiveram o primeiro, tiveram o segundo, tiveram 2 meninos, decidiram parar porque ela falou: eu não quero ter 3 filhos, eu acho muito. E ele falou: tudo bem, vamos ficar com 2, tá ótimo, tenho 2 meninos, se um dia você decidir ter mais um filho, a gente tenta uma menininha e tudo bem. Ela não quis mais, ele também não, nunca pressionou ela e ficou tudo bem. Até que chegamos aos dias de hoje. Claro que não foi de uma hora para outra, né? Com o decorrer dos anos, mudança de rotina, com o peso, né, de você criar 2 crianças dentro do Egito, o casamento acabou se prejudicando porque o amor acabou. E como que foi o divisor de águas para esse amor acabar? Foi quando o primeiro filho nasceu, segundo ela. Quando o primeiro filho nasceu, sendo um filho homem, o marido dela falou: olha, vamos fazer o que você quiser. Ela falou: ele vai escolher a religião dele, porque assim, aqui no Egito, gente, quem casa com um homem muçulmano ou com um homem cristão, os homens, os maridos, eles querem que seus filhos, sejam meninos ou meninas, eles tenham a religião do pai. Então, por exemplo, um homem cristão, ele só vai casar com uma mulher cristã. Nunca ele vai casar com uma mulher muçulmana ou de outra religião, tá? Isso aqui dentro do Egito. Elas são cristãs praticantes.
praticantes. Aqui é diferente, aqui as pessoas realmente rezam. São todas? Não, não são. E os muçulmanos também, mesmo que os muçulmanos não vá à mesquita, não vá nos cultos lá da mesquita, dentro de casa eles rezam. São todos? Também não. Mas mesmo ele não rezando, que é o caso do marido dela, o marido dela não é um cara super ali tradicional, mas ele quer que o seu filho seja criado dentro da tradição do país dele. Isso é o natural aqui. Não é porque o cara é ruim, não é porque o cara é bom, é porque são as leis de convivência, as leis sociais. Então, por exemplo, se eu tenho um filho com o meu marido e eu crio o meu filho completamente no sistema brasileiro, ele não vai se adaptar a morar aqui, porque ele vai mesmo desde pequenininho falando árabe, fazendo tudo, ele tendo a consciência lá brasileira, a cultura, a criação dele sendo uma criação muito ocidentalizada. Quando ele for para a escola, ele não vai conseguir lidar com os amiguinhos e vai sofrer bullying, vai ser deixado de lado por ser uma pessoa diferentona. Então, o normal, o natural é que você crie seus filhos dentro da cultura local do país que você mora. Isso, gente, eu tô falando de Egito, mas vocês podem pesquisar. Qualquer pessoa que mora em qualquer lugar do mundo é assim que funciona, tá? Você precisa criar os seus filhos dentro da cultura do país para que ele consiga sobreviver dentro do país que você vive. Então, quando o filho deles começou a crescer, já vamos ter que escolher o quê? O jardim de infância. Foi pro jardim de infância, ali já começou a ter aula de religião. O pai é o quê? Muçulmano. Então o filho vai ser o quê? Automaticamente muçulmano. E aqui já começou o primeiro negócio, porque ela, católica, apostólica, romana, literalmente romana, porque ela é italiana e ela é romana, então ela queria que o filho também tivesse acesso à religião cristã, para que ele depois, num momento da vida, ele conseguisse escolher o que ele gostaria de ser. E aí começam as primeiras coisas. Aí a sogra, que se dava super bem com ela, já começa: amor, não senhora, meu neto vai ter que conhecer a religião muçulmana, porque o pai é muçulmano, a família é muçulmana e nós estamos no país muçulmano. Então, aula de religião, quando começa ali nos primeiros momentos ter as aulas, né, dentro da escolinha, vai ter aula de religião. Se a criança é cristã, então ela tem que ir para uma escola cristã para poder ter aula de religião cristã. Mas ele já estava numa escolinha muçulmana, a maioria das escolinhas aqui são assim, né? Porque estamos num país que 90% da população é muçulmana. Então ele começou a ter aula de matemática e aí ter a aula do idioma, porque sim, nós temos no Brasil o português, nós temos gramática, nós temos literatura, e aqui no Egito não é diferente. Nós temos gramática, nós temos literatura e nós temos religião, porque o árabe que a gente fala aqui no Egito é o árabe egípcio, mas o árabe que se escreve em contratos formalmente é o árabe clássico, que é o mesmo árabe escrito no Alcorão, e é uma escrita e é um idioma completamente diferente do idioma egípcio, do dialeto egípcio, e é super rico, e por ser um idioma muito rico, é muito difícil. Então essa criança começou a ter aulas de quê? De língua árabe, e quem dá língua árabe geralmente são religiosos, sejam professores ou professoras, mas sempre as pessoas que dão aula de língua árabe, elas são muito boas na religião também. Então elas acabam dando aula dos dois. E aí começaram os primeiros conflitos entre a minha amiga e o esposo dela, porque ela falou: você combinou comigo lá atrás, quando eu parei de dançar para ficar com você, que os nossos filhos, independente de serem meninos ou meninas, eles escolheriam a religião. Eu sou uma pessoa católica. E, gente, aqui, pra complicar a nossa novela, ela não é uma católica como eu fui, não, ela é praticante. Então, aqui no Egito, ela procurou uma igreja, é uma igreja ortodoxa. Então, ela vai nessa igreja porque é uma igreja próximo da casa dela, mas pra ela tá tudo bem, porque o que ela é cristã, esses daí também são cristãos, então pra ela tá tudo certo. E o marido dela sempre deixou, mas quando veio com os filhos, aí já não, né? E aí ela falou: você combinou isso comigo. Ele falou: mas eu não proíbo você de você seguir a sua religião, você foi criada assim, sua família é assim, mas os meus filhos não, meus filhos são meus filhos, e aqui no Egito nós somos muçulmanos. Ele começou a impor, além da religião, aí começaram aquelas coisas culturais que não vem ao caso do que se trata, porque cada família tem a sua educação. Aqui na casa do meu marido, eles têm uma educação, na casa de fulano tem outra educação. Por exemplo, esse rapaz, a família dele, todas as mulheres da família usam lenço. Então, todas as irmãs dele usam lenço. Isso daqui, gente, já é um alerta vermelho para quando uma mulher ocidental
casa com o cara, a primeira coisa que ela tem que observar é as mulheres da família. Isso é minha opinião, tá? Isso não é estatística, é a minha opinião. Observar as mulheres da família dele. Isso já é uma coisa que você vai ter ali como um termômetro, porque se todas as mulheres da família dele usam lenço, provavelmente um dia, se eu tiver uma filha mulher com ele vai pedir pra minha filha botar lenço também, porque é filha dele também. E quem manda mais é o homem, porque é o homem que banca a casa, entendeu? Aqui no Egito é uma regra isso. Só que, claro, tem as mulheres que bancam a casa e sustentam seus maridos, tem muitas mulheres, mas mesmo assim, as filhas e as mulheres acabam sendo de lenço se o cara pede. São raras as exceções que o marido fala pra ela, olha, tá na hora de você botar um lenço aí. E a mulher fala, não vou botar não, meu amor. É muito difícil. Geralmente quem faz isso é quem é de classe média alta pra cima e tem uma família ali, uma rede de apoio muito boa perto dela. O irmão, o pai, todo mundo ali muito na volta dela. Porque caso contrário, sem rede de apoio, não adianta, quem vai prevalecer é a palavra do marido. Quando o filho nasceu, aí já começaram os irmãos, a mãe, as mulheres da família falando para ele. Mas você queria o quê? Você casou com uma mulher italiana, cristã, que nunca quis estudar sua religião. Ela não usa lenço, ela é frequentante da igreja dela. É óbvio que ela vai querer ensinar isso para os filhos dela também. Então você arrume essa situação. E aí, claro que não foi um pé de guerra o tempo inteiro, mas assim, em alguns momentos tinham umas conversas que eram mais quentes, né? Umas conversas que saíam um pouco do nível ali. Mas ele, graças a Deus, segundo ela, ele não grita, ele não xinga, ele nunca deu peteleco, ele é super bonzinho, mas ela tá engasgada, ela não gosta mais dele, acabou a química, né? Que isso aqui também já falei pra vocês, que aqui no Egito esse negócio já acabou a química, meu amor. É lá na sua terra. Aqui acabou a química, você vai ficar com o seu bofe ali sem química mesmo por causa dos seus filhos. Se você quiser ser uma pessoa sem problemas. A não ser que ele decida que a química acabou e ele não queira mais a mulher, que aí sim, porque aqui também tem isso, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas se eu não comentei, vou comentar agora. Um adendo aqui dentro desse vídeo. Quando a mulher quer separar do cara e o cara não quer separar da mulher, é muito difícil de você se livrar. Vou dar um exemplo que vocês conhecem, que vocês têm um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar linkado aqui. Quando eu falei, vou separar, não quero mais, ele ficou atrás de mim 2 anos, porque ele não queria separar, ele gostava de mim, eu também gostava dele, tudo bem, eu tava amando aquela situação, mas vamos supor que eu não gostasse, vamos supor que eu não quisesse nada mais, que eu já tivesse acabado a química, amor e não queria ver a cara dele. Eu tava ferrada, entendeu? Porque era um stalker, então isso não é legal, mas aqui é assim, é todo mundo que é assim? Não, né, gente? A maioria? Não sei, eu tô falando dos casos que eu conheço. No meu caso foi assim, mas eu dei sorte porque eu terminei ali por uma surtada da minha cabeça mesmo. Ele não liga pra mim, ele não sei o que, eram coisas, vozes da minha cabeça, era um momento de surto meu. Mas eu gostava dele, amava, apaixonada, no auge do meu amor por ele. Então, aqueles 2 anos, o fato dele saber onde eu tava, dele me cuidar, dele saber, mesmo não chegando perto de mim, quando eu ficava sabendo que ele sabia tudo da minha vida, eu gostava. Mas aqui é diferente quando você não quer mais a pessoa, quando você realmente não gosta mais da pessoa. Então, quando o cara não decidiu ele largar da mulher, é difícil de separar. Claro que no papel você consegue, mas, né, você vai ter ali um encosto perto de você. Agora, quando você quer separar e o cara também quer, aí é tudo, corre nas mil maravilhas. E aqui no caso da minha amiga, o cara também quis separar dela, só que ele falou pra ela, vamos separar, então, depois, né, que nasceu o segundo filho, os problemas não terminaram, eles se reconciliavam, eles brigavam, um casal normal, até que um dia começou uma briga atrás da outra, discussão, tudo que ele fazia irritava ela, tudo que ele falava irritava ela, e ela é daquelas mulheres italianona, sabe, que fala e briga e é muito emocional, pensa com o fígado, e ele, um egípcio educado, pensa com o cérebro. Então ele sempre muito calmo, muito tranquilo. Aí às vezes a família dela vinha visitar, a família dela mesmo vendo aquela situação, o pai e a mãe dela vendo aquela situação, porque na Itália também ela é de uma família muito boa, graças a Deus, ela tem condições financeiras boas na Itália. Então os pais vinham e viam, falavam, você tem que se controlar,
olha como você trata seu marido, olha como é que você trata seus filhos, porque aí em vários momentos ela muito nervosa, sobrecarregada emocionalmente, grita com o marido, grita com os filhos, e até mesmo os pais dela falavam, tá errado, isso aí você não pode fazer isso. Tudo isso que eu tô contando pra você foi ela que me contou, e ela fala que sim, ela já não tinha mais como continuar com aquele casamento. Só que aí chegou a parte do que eles decidiram que iam separar. Aí ele virou pra ela e falou assim, então, você sabe que os nossos filhos ainda são, né, pequenos, então você vai morar no Egito. E o que eu vou fazer? Como nós temos nosso dinheiro, você vai morar numa casa muito boa, você vai ficar com nossos filhos, o momento que eu quiser eu vou lá visitar eles. Ele falando pra ela, eu vou ligar pra você, eu não vou de surpresa nunca, eu vou te ligar avisando que eu estou indo ver meus filhos, mas eu quero ter contato com meus filhos todo dia. E ele é um pai presente, tá, gente? Isso aí também é bom, né? Mas nesses casos aqui nem chega a ser tão bom, porque ele é um pai presente mesmo. Então, as crianças muito apegadas com o pai muito apegado com as crianças, aquela família de cartão postal mesmo, sabe? E aí, ela falou pra ele assim, não, mas você não tá entendendo, eu vou embora pra minha terra, eu vou pra Itália. Aí ele falou, então você vai sozinha, você não vai levar os meus filhos pra Itália, mas de jeito nenhum. Aí ela, mas como que não vou levar? Claro que eu vou levar, os filhos têm que ficar com a mãe, e a gente vem a cada 2 meses e você vai uma vez por mês. E ele olhou pra ela e falou assim, você tá maluca? De onde que eu vou viajar uma vez por mês, largar tudo que eu tenho aqui, meu trabalho, as minhas coisas, meus compromissos, minhas responsabilidades, pra ir uma vez por mês ver meus filhos e ver meus filhos uma vez por mês? Você tá louca? Você quer fazer mal para os seus filhos? Tá prejudicando os seus filhos dessa forma. E ela, não, pergunte para eles com quem que eles querem morar. Aí ele, óbvio que eles querem morar com a mãe. Nenhum filho vai escolher morar com o pai, nenhum filho normal vai falar, quero morar com meu pai. Eles querem morar com a mãe, mas não do outro lado do mundo, do outro lado do oceano. Você vai ficar no Egito. E aí começou, né, gente? Ela foi na embaixada dela, ela foi em tudo quanto é canto. Não tem jeito. Para ela sair do país, eles vão ter que assinar. E aí ela virou pra mim e falou assim, porque eu tô pensando em pegar eles e levar eles e dar um jeito, sabe? Dar um jeito de levar eles embora. Eu falei, amiga, não faça isso. Porque assim, pode dar certo? Pode, mas primeiro que seus filhos nunca vão perdoar quando eles crescerem. E segundo, que se você for pega, você vai ver o sol nascer quadrado, né? Claro que isso é momento de desespero. Mas ele virou pra ela e falou, se você fizer qualquer coisa que seja para prejudicar a minha relação com os meus filhos, ele falou, eu te boto atrás para ver o sol nascer quadrado, porque aqui eu tenho como fazer isso. Desde o momento que você me impeça de ver meus filhos. Então, ela é italiana, segura as informações aí, italiana, tem muito dinheiro, ela tem bastante dinheiro na terra dela, os pais dela bem de vida, e ela não está conseguindo tirar os filhos. E eu falei pra ela, eu dei o número do advogado que eu conheço, esse meu advogado, ele não é de vara de família, ele é trabalhista, ele já deu o número de 3 advogados pra ela, pra poder ela tentar pesquisar com eles, mas ele já falou pra ela, olha, não é a minha área, mas eu já vou te falar assim de pronto que você não vai conseguir sair daqui com seus filhos sem o seu marido autorizar. O meu conselho, sou advogado falando pra ela, o meu conselho aqui como pai e como um irmão mais velho seu, você aceite a proposta do seu marido, deixe ele alugar ou comprar um apartamento pra você e vá fazer sua vida, continua sua vida aqui. Querendo ou não, ela tá há muitos anos, ela tá desde 2003 aqui no Egito. Ela tem amigas, ela tem amigos, ela tem muita gente da comunidade italiana que mora aqui, que são amigos dela de muitos anos. Ela tem muitas amigas e amigos egípcios que adoram ela. Ela que me falou. Então ela tem toda uma rede de apoio mesmo, sabe? A família dela vem direto pra cá, direto pai, mãe, irmãs, irmão, todo mundo vem visitar ela direto, então ela nunca tá sozinha aqui, sabe? Só que agora, o que eu percebi, a minha opinião aqui, eu não falei isso, né, pra ela, mas assim, a minha opinião, vendo a situação, é que ela tá tão em pé de guerra com o bofe dela, que ela tá querendo, é como se ela quisesse castigar o cara usando os filhos, sabe? Porque não tem por que ela ir embora, não tem porquê. E na verdade, todo mundo que casa com o cara aqui, ela já sabe, ela pode até se enganar. Você sabe, né, gente? Quando a gente ama, a gente se engana. Gente, esse fundo da Titi gritando, berrando, não tá no cio, só ela histérica porque ela quer ficar aqui comigo. A gente, quando tá com o cara aqui, a gente sabe de tudo. A gente, às vezes, passa um paninho, a gente fecha os olhinhos porque a gente ama. E quando a gente ama com a cabeça, com o coração e com pepeca, é péssimo, porque a gente não pensa. Quando que a gente pensa? Quando o pepeca para de amar.
A Pepeca parou de amar, acabou. A gente não pensa mais com Pepeca, a gente pensa só com o cérebro e com o coração. Aí, de repente, o coração também, as borboletas saem para voar, para caçar outros coraçõezinhos. E aí você fica só com o quê? Você é apaixonada pela pessoa pelo cérebro. Pô, estamos há tantos anos juntos, temos tantos filhos juntos, até uma vida sólida, uma vida feliz, preciso amar esta pessoa. Só que já não tem mais nem coração e nem Pepeca. Aí o que acontece? Você começa a ver a M que você fez, né? No caso, a pessoa vê, pô, cultura diferente. Vai criar os filhos na cultura dele, porque eu tô no país dele. Vou ter que esperar meus filhos fazerem 18 anos de idade, 19 anos, eu não sei se é 18 ou 21, tá? Mas eu acho que é 18. Mas tem uma possibilidade de ser 21, mas eu não me lembro agora, tá? Não sei, porque esse problema, graças a Deus, eu nunca tive. Mas vamos dizer 18 anos, vamos ser aqui, né, o normal. 18 anos. Você imagina, você tem filhos de 10 anos, você vai ficar ainda mais 8 anos tendo que esperar, porque o filho mais velho dela tem 10 anos. Então ela vai ter que ficar mais 8 anos esperando para ver se o filho vai querer sair do país para voltar, para ir morar com ela na Itália. Coisa que eu falei para ela, eu falei, seu filho não vai querer, principalmente o de 10 anos. Gente, eles estão acostumados aqui, eles estão acostumados aí na casa da teta. A teta é a vovó, é como eles chamam a vovó aqui no Egito, teta. Ele tá apegado com teta, tá apegado com o Guedo é o vovô, tá apegado com o Guedo, tá apegado com os primos, com os amiguinhos da escola. Tem uma vida aqui. O garoto fala, né, os garotos no caso, falam o idioma daqui, estão criados aqui. Não tem como ele com 18 anos falar assim, vou para a Itália morar com a minha mãe. A não ser que sim, ele tenha ambições, né, como muitos egípcios, muitos egípcios têm a ambição de morar fora. Aí sim, aí é outra coisa, mas não dá para contar com isso, né? Porque se ele for, por exemplo, como o meu marido, que é apegado com a família, ele não vai querer largar a vovó, o papai, os tios, as tias, você entende? Ele vai falar, mamãe, pô, você pode morar aqui, você é sozinha, você já estava aqui, você já mora aqui, você já tem sua rede aqui, né? Porque ela tem a rede de apoio aqui, então também isso, os filhos, né, quando eles estão grandes, eles vão analisar isso também. Pô, você tem a rede de apoio aqui, você tem eu, você pode namorar, porque ele falou pra ela, o marido dela falou, se você pode ficar aqui, você vai ter sua vida normal, se você quiser ter seus relacionamentos, desde que você não leve pra dentro da casa dos meus filhos, a não ser que você vá casar, aí sim você casa, leva pra dentro de casa. E ele sabe que ela é uma mulher de respeito, tanto é que ela não ficou com ele, né, sem estar casada. Então ele sabe, ele confia nela. Ele falou, eu confio em você, do jeito que você me tratou, é como você vai tratar um próximo. Eu nunca vou te impedir. A única coisa que eu vou te pedir é para você não tentar levar os meus filhos embora, porque eu nunca vou assinar. Então, gente, essa aqui é a realidade de quem tem filho com egípcio. Tá vendo por que eu nunca quis ter? Porque eu não tenho maturidade para ficar passando por isso não, viu? Porque no final das contas, ela não vai conseguir levar sem autorização dele. E isso é no Brasil também. Como eu falei, eu passei por isso com um brasileiro, entendeu? Agora, para você que chegou até aqui, é porque você tá sempre aqui comigo e você é igualzinho a mim, porque eu só vou nos canais que eu gosto e eu assisto o vídeo até o final, os canais que eu gosto mesmo. E aí, eu vou pedir um like para você, porque se você gosta, você deve ser exatamente como eu. Eu assisto muitos vídeos e esqueço, então se a pessoa não pede para eu dar um like, eu acabo não dando. Então dá seu like, vê se você tá inscrito aqui no canal, tá bom? Se inscreve, comenta nem que seja um ponto aqui embaixo nos vídeos para poder a gente impulsionar e ajudar esse canal a crescer cada vez mais, tá bom? E ó, um beijo bem no meio do seu coração e não esquece que eu te amo.